Professor, é só, tipo assim, eu tava olhando, só que aí eu fiquei um pouco em dúvida, só para esclarecer, a questão do Hum, barra zero no sim, final das as strings. strings quando você tá lendo. Tipo assim, quando você Hum, lê com scanf, depois que você já declarou o vetor de strings, né? isso, Aí você tem que colocar o barra F no final. barra E zero. se o fgets também, se tipo assim, você declarou vamos supor que você declarou um vetor com 10, o tamanho 10, só que você usou 5. Aí, nesse caso, você tem que colocar o zero. Ou se, tipo assim, se eu usar 9 caracteres, aí eu não preciso colocar o zero, porque como o tamanho da minha string é 10, aí ele já tem o zero no final. Tá, beleza. Então, a sua dúvida é em relação ao barra zero. Eu vou te falar do que eu tenho certeza neste momento, tá? Vou até abrir um exemplo aqui, que eu acho que eu tenho ele pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, então deve ser no. Deixa eu abrir aqui. A Edison com certeza tem. Pronto. Esse de criptografia, aquele exemplo, um daqueles exemplos que a gente começou, né, a falar. É, beleza. Então, esse é aquele exemplo que você lê, né, uma mensagem por scanf com caractere e depois você vai criptografar essa mensagem, você vai codificar essa mensagem usando alguma regrinha maluca. Foi essa regra que a gente colocou lá no exemplo. Então, vamos lá. Essa mensagem original, ela foi declarada como um vetor de caracteres simples. E você não indicou um início para ela, por exemplo, alô. Tá? Você poderia indicar, claro, aqui removendo esse espaço daqui, e aí ele já cria para você um vetor de string com esse tamanho e já coloca ali os três caracteres. Na última posição colocou um barra zero. Beleza, isso é feito de forma automática. Nesse caso, a gente não fez isso. A gente simplesmente falou: não, eu quero um espaço em memória para guardar caracteres. Ele é um espaço que tem esse tamanho, ó, é um 100, tá aqui no Maxtam, mais 101 posições para guardar caracteres. Ah, você quer isso? Beleza. Nesse caso, se eu quiser transformar esse espaço em uma string, eu vou ter que gerenciar o barra zero. Eu tenho que gerenciar o barra zero, que foi o que a gente fez aqui, ó. Então, nesse caso, eu estou lendo caracteres usando o %C, né? E quando o caractere lido é um ponto, ele fala: pronto, já cheguei no fim da mensagem, digitei a mensagem lá, por exemplo: olá, meu nome é Pedro, ponto. Identifiquei esse ponto, aí dou um break nesse for, e na última posição, eu estou querendo falar o seguinte: olha, eu li a mensagem, tem um ponto aqui, e eu quero que isso aqui seja uma string. Não é um vetor de caracteres com caracteres aleatórios aqui depois, né? Então aqui depois eu poderia ter alguns caracteres aleatórios porque eu não ocupei todo o espaço da string. Para indicar que é o fim, eu vou colocar um barra zero, que foi o que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Então sempre que você ler a sua string com o scanf e você não sabe quando que ela termina, quando que o usuário vai parar de digitar, e você quer transformar isso aqui numa string, você consegue imprimir essa mensagem usando %S normalmente. Ah, Pedro, e se eu quiser para barra zero, você tem que mapear o tamanho da sua string, que é o que é feito aqui também. Ó. Existe uma variável n que conta quando que a string o tamanho. Você consegue imprimir essa string de duas maneiras. Tanto, na verdade, né, se você não tem um barra zero, né, você tem o n, você consegue imprimir a sua mensagem mesmo sim, porque você sabe quando que ela termina, e aí você só vai imprimir os caracteres, né, até a posição n-1. Pronto, aí você consegue também definir quando que o seu texto começa e termina. O barra zero é mais simples porque ele está marcando o fim ali para um caractere, qualquer função de string funciona. Em relação ao fgets, eu não lembro, tá? Se o fgets coloca o barra zero. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando do fgets, eu não lembro do que tem nesse vídeo, mas provavelmente eu acho que o fgets coloca o barra zero também, tá? Ele vai ler caracteres e a new line is reached, então ele vai ler até o enter,
tá bom? Então eu estou lá, fgets, aí ele abre o prompt de comando para eu escrever a string. Olá, meu nome é Pedro. Bati um enter, aí ele para, é aí que ele vai ler, tá bom? Então é o caractere que marca o fim da leitura do fgets. Aí no line caractere vai parar de ler, é um caractere válido. Ah, tá. É um caractere válido que vai ser incluído na string. Então você vai lá, olá, meu nome é Pedro, ponto, enter. Esse /n, que é o enter, ele vai ser copiado também para o seu vetor de caracteres. Esse aqui que é o nosso caractere principal, ó. A terminating null character, que é o /0, tá bom? Vai ser automaticamente adicionado depois dos caracteres copiados. Então, olá, meu nome é Pedro, ponto, enter. Tudo isso foi copiado para o meu vetor. Depois que foi copiado, ele automaticamente coloca o /0 também. Tá bom? Então ele vai colocar o /0 para você. Tá beleza? Ah, Pedro, se isso ultrapassar o limite e tal. Não, esse aí é automático. Ele não, a linguagem em si, ela não preocupa muito com os limites. Os limites tem que ser você que tem que gerenciar. Se você, no fgets, você vai estabelecer um limite aqui de 10 caracteres, a sua mensagem teve 10 caracteres, incluindo o /n, ele vai lá e força a barra e coloca um caractere null no final. Tá? De novo, não tenho certeza, mas a gente pode brincar com isso. Mas muito provavelmente ele não vai checar e vai colocar um /0 lá no endereço seguinte para você, para marcar o fim de string. Beleza, Marielle? Respondi tudo? Beleza. O fgets a gente precisa adicionar, não precisa? O /0? Não, é exatamente o que está escrito aqui, ó. O /0, esse cara daqui, ó. Esse terminating null character é exatamente o /0, tá? Então ele é automaticamente adicionado para a gente. Então se você está usando o fgets para ler string, não preocupe em colocar o /0. Essa é a mensagem que ele coloca Pessoal. automático para você. Desculpa, eu falei errado. É o get. O gets, É. olha, não, o gets, gente, não é para vocês usarem, tá bom? Não use esse negócio. Deixa eu ver se tem automático aqui. Tem. Ó, tá vendo? Ó? The most recent version do C removeu definitivamente essa função da sua especificação. Tá? A função ela está depreciada, o deprecated, em C++. Tá? Então, não usem o gets. Não usem, porque primeiro tem chance de você escrever um programa com gets que ele não vai ser compilado, não vai rodar em outro compilador, porque alguns já estão removendo. Tá? E é uma função muito insegura. É o que está escrito aqui, inclusive. Ó, tá vendo? Gets não é seguro. Use fgets ao invés disso. Por quê? Porque o gets, e por isso que nem me interessa, ó, ele coloca o /0 também, tá? Então, só respondendo a sua pergunta. Mas ele é muito inseguro, porque ele abre a memória para você inserir coisas nela. Então ele vai chegar, abre o prompt de comando, você pode digitar o que você quiser, entupir a memória, explodir o tamanho da memória, tá? Então ela não é uma função segura, que é muito provável, que ela é passível de invasão de memória, porque enquanto o fgets ele tem esse parâmetro muito bacana aqui, ó, você criou um vetor de tamanho 10, você vem aqui e coloca 10, você garante que o usuário não vai inserir mais de 10 caracteres e não vai ultrapassar a memória, né? Na verdade, se você tem um /0, para garantir, você pode definir seu vetor de caracteres de tamanho 10, você coloca aqui 10 menos 1, você coloca 9, para ter o espacinho lá do /0 para você também. Tá? Então é muito mais seguro, você não incorre esses erros de invasão de memória. Enquanto que o fgets, por não ter essa limitação, né, não ter esse parâmetro, o usuário pode tranquilamente ultrapassar o espaço do seu vetor. Tá bom? Sim, só mais uma dúvida, professor. Claro. O getchar, como que eu uso ele para ficar limpando, né, o meu buffer de memória? Não, peraí, calma. Você quer usar o getchar para limpar o buffer? Isso. Calma. O que o getchar? Vamos lá. Vamos pegar o getchar aqui, ó. Getchar.
E tem várias dessas funções, né? Tem o getChar, tem o getCH, tem o getCHE, né? E algumas funcionam em Linux, outras não funcionam. Então, essas funções de você ler caracteres, não deixem de olhar as referências, tá? Porque o comportamento varia, tá? E de sistema operacional para sistema operacional. Eu, inclusive, não gosto muito delas. O que o getChar faz? Vamos primeiro entender o que o getChar faz. É uma função que vai ler um caractere da entrada padrão de dados, que é o SDIN, que é o teclado. Tá bom? Então, aquela memória lá que você preenche quando você abre o teclado com o scanf, tá? Com o que for, você vai jogar os caracteres lá para esse buffer de entrada padrão, que é o SDIN, e aí o getChar ele vai consumir um caractere desse buffer, dessa memória. Ele é equivalente ao getC com o SDIN, com um argumento. Então, o getC você tem que passar o argumento, né? Então, está aqui o getChar, não tem argumento nenhum. Tem uma que imprime o caractere na tela, tem uma que não imprime. Essa função retorna o caractere lido como um ensigne char, tá? Cast to an int or end of file on end of file or error. Tá, beleza. Ele vai ler só o getChar. E é isso, né? E aí, você falou para limpar o buffer. Ele não limpa o... Ah, tá. Entendi. Você tem o buffer de entrada, ele vai consumindo tudo, aí ele vai limpando, né? A gente pode tentar fazer isso aqui rapidinho. Vamos ver se esse negócio funciona, ó. Arquivo, salvar como. Que é bom que a gente entende como é que esse negócio funciona. Deixa eu colocar aqui na área de trabalho. PDS1 tem menos. Vamos chamar isso aqui de getChar.c. Se não me engano, a biblioteca é cdio só, então já fazer isso aqui. O de stdio.h. Beleza. Void, vou fazer um int main, né? Acostumar, int main. Rapidinho aqui. Return 0. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aux aqui qualquer, 0, tá? E aí eu vou chamar o scanf aqui, %d, para ler um inteiro desse aux, tá? Porcento e comercial aux, beleza. O que esse scanf vai permitir? Ele vai permitir que eu alimente o SDIN com caracteres. Qual que é a questão? O que você quer fazer agora? O que você quer fazer é consumir esses caracteres com o getChar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, uma coisa bem safe, porque qual que é o problema aqui? Tá? Que eu estou vendo. Primeiro, quando que tem uma função para verificar se o stdin está vazio, se ele está vazio, eu não sei. A gente pode conferir aqui. Check stdin is empty. Aí, ó, tá vendo? Já tem uma pergunta desse tipo. Como determinar se o stdin está vazio? Vamos ver. Eu não sei. Vamos para a resposta de uma vez. It sounds like you want to run from... Não é isso aqui que eu estou querendo, não. Ó, tá vendo? Usar fseek, ftel. Então, tem algumas coisas para tentar verificar se o stdin está vazio. Não é nada trivial. Não é uma funçãozinha tipo isEmpty stdin ou alguma coisa desse tipo. Então, Marielle, eu não me preocuparia com isso, não. O que a gente consegue fazer? Tá? Que é uma coisa simples para mostrar um pouco como é que funciona o getChar. Eu vou consumir um caractere do scanf, que vamos fazer isso aqui que é mais fácil, tá? Int char1 e o char2. Tá? Aí eu vou fazer o char1 igual a getChar e vou fazer o char2 igual a getChar. E vou imprimir. Printf, printf, %c, vamos colocar um /n aqui, com uma setinha só para indicar os caracteres que eu li, um /n aqui no final também, tá? E aí eu char1 e o char2. Isso aqui
a gente consegue fazer. Vamos lá. CD desktop, CD PDS1, GCC EX getchar.c. Beleza, vou rodar. Esse é o scanf, né? É esse scanf aqui que lê um inteiro. Eu vou ler esse inteiro aqui, espaço, e vamos colocar 3 caracteres, A, B e C, tá? Enter. O que aconteceu? O getchar foi chamado. Primeiro caractere que ele leu foi esse espaço que está aqui, ó. Isso é interessante, né? Ele leu esse espaço daqui. E o segundo caractere que ele leu foi o A. Tá? Ainda sobraram 2 caracteres aqui. Como que a gente limpa isso? Usando getchar? Não sei. O que a gente pode fazer para ler, para limpar, é aquilo que a gente já mostrou para vocês, né? O flush stdin, se não me engano é esse aqui só. Aí ele limpa para a gente. E só funciona no Windows, pelo que eu lembro, tá? No Linux eu não sei se funciona não. O Vitor, que sabe, manja mais dessas coisas no Linux, podia depois vocês podiam conferir com ele para mim, por favor. Tá? Mas aí, ó, rodei, scanf 2ABC, Enter. O flush foi executado, a memória limpou, ele está pedindo aqui para mim esses 2 caracteres. Então, eu vou ler o primeiro caractere, R, Enter. O que ele imprimiu para mim? Ele imprimiu o R e depois imprimiu o Enter. Tá? Porque o R e o Enter foram lá para o stdin. O primeiro caractere que ele leu foi o R, o segundo, o Enter. Aí ele imprimiu o Enter aqui. Beleza? Clareou um pouquinho, Marielle? Sim, obrigada. Nada. Pode falar, Lucas. Professor, boa noite. Boa noite. Você falou que o fgets ele considera o enter como um caractere, certo? Sim. Na verdade, o Enter ele é o caractere que vai indicar para ele para ele parar de ler caracteres. Então, ó, bateu um Enter, aí ele para de ler os caracteres e grava todos os caracteres lidos até o momento, incluindo o Enter, lá no seu vetor. Então, naquele programa, tem uma das práticas que pede um programa para ler o número de caracteres de uma string. Então... Peraí. Não é para ler ou para retornar o número de caracteres de uma string? acho que para retornar, assim, só para para retornar, isso. Quantos caracteres que ele tem, isso. Então, nesse programa aí, vamos supor que eu digito, então eu digito, sei lá, teste, aí são, em teoria, 5, só que aparecia 6, é por causa desse barra N que ele está contando junto? Pois, ô Lucas, essa pergunta foi muito boa, tá? Porque uma coisa que a gente tem que ser muito rigoroso em programação é com as definições. Então, isso está na prática, Lucas? Tá, se eu não me engano, é na 6. Isso. Vamos abrir ele aqui rapidinho. É até bom essa pergunta sua, porque esse tipo de dúvida é recorrente, tá? Inclusive em prova e tal. Então, vamos lá. Eu acho que está aqui. Tamanho de uma string, é esse aqui, não é isso? Deixa eu aumentar aqui a fonte um pouquinho. Tamanho de uma string. Implemente um programa que leia uma string e conte o número de caracteres. Não use a função strlen para uma string de até 127. Para ler uma string de até 127 do teclado, use o seguinte código. Então, fgets aqui. Beleza. Olha só. Vou anotar aqui debaixo, depois eu apago. Isso aqui, tá? Isso aqui não é uma string. Tá bom? Então, isso aqui na memória, vamos supor que eu tenho isso aqui na memória. Isso aqui não é uma string. É um vetor de caracteres com 5 caracteres, PEDRO. Tá bom? Isso não é uma string. Por quê? Porque para ser uma string, tem que ter um barra zero. Então, qualquer coisa, tá? Qualquer sequência de caracteres que tem um barra zero ali no meio, a gente pode chamar isso aqui de uma string. Tá bom? E uma string, ela sempre termina no barra zero. Isso que é uma string. Então, se tem um barra n aqui, ó, tá? Esse barra n, ele tem que ser interpretado como qualquer outro caractere. Pode ter um barra n aqui também, ó.
tá? Pode ter um barra T, tá? Pode ter um barra T, pode ter um barra A de sinal sonoro, aquele caractere de sinal sonoro. Não interessa. O interessa é que a definição de string diz que são todos os caracteres até o barra 0, tá? Então, quando a gente está falando de string para vocês, não preocupa muito com a semântica. Ah, não, mas teste é TE-STE, né? E esse barra N? Não, barra N é um caractere como qualquer outro. String, para mim, são todos os caracteres até o barra 0. Tá? Até o barra 0. Ponto final. Beleza? E, inclusive, uma dúvida que vem naturalmente, assim, e o barra 0, ele conta no tamanho da string ou não conta? Ele normalmente não conta, tá? Mas eu não deixo vocês decorarem isso, não. Porque às vezes até eu confundo, tá? Posso estar falando besteira, não, barra 0 conta. Normalmente não conta, tá? O caractere null. O caractere terminador de string. Mas aí eu deixo claro, sempre quando eu peço para vocês, eu deixo, né, claro que o barra 0, tá? Ele não conta como o tamanho da string. Nesse caso aqui está até faltando, né? Mas se fosse isso aqui fosse uma prova, tá? Eu colocaria lá para vocês, ó. O caractere terminador não conta no tamanho da string. Tá claro, Lucas? Não, tá sim, beleza, muito obrigado. Nada. Deixa eu apagar isso aqui. Voltar para cá. Professor, o getC é usado apenas para strings char. E qual a diferença dele para o scanf? Em qual situação usar cada um? O getC, João Vitor, eu também não lembro. Vamos ver aqui, ó, getC. getC, C. C library function, getC, o que esse cara faz? Ah, tá, o getC, ele vai ler de uma stream, beleza. Então, isso aqui é similar ao getchar. Então, esse código que a gente fez aqui, cadê? Ah, tá. Esse código que a gente fez aqui, ele está lendo um caractere da onde? Ele está lendo de um stdin. O getC vocês lembram que a gente tinha... Ah, não, a gente não viu o arquivo ainda. Vocês vão ver arquivos. O getC é equivalente ao getchar, só colocando um stdin aqui. O gets, para quem já conhece, né, ele lê uma string. Então, ele lê uma string lá, a str dele lá. Tá? O fgets, ele vai ler a sua string do seu tamanho, da onde? Do stdin. Posso estar confundindo aqui a ordem, tá? Mas a ideia é essa, tá bom? O getC é similar ao getchar, só que você vai indicar aqui no parâmetro da onde que você... Opa, faltou um C aqui. Da onde você quer ler o caractere. Por enquanto, vamos voltar aqui para a referência. O único file stream, que é esse tipo de parâmetro aqui, ó, que é um file asterisco, tá? O único file asterisco que a gente conhece é essa entrada padrão de dados. Depois da prova 2, vocês vão aprender a fazer isso aqui, ó. File, asterisco, arquivo, recebe, fopen, tá? Sei lá, minha planilha.csv. Que vocês vão aprender a ler arquivos. E aí vocês vão poder, por exemplo, ler um caractere do seu arquivo. Tá? É a única diferença. Ou vão aprender a ler uma linha, tá? Do seu... A linha vai ter no máximo 1.100 caracteres, vai ler do seu arquivo. Tá bom? Então, esse file asterisco, que está como parâmetro aqui do seu getC, é que você vai poder ler caractere a caractere de um stream de dados, de um arquivo, tá? Que pode ser o stdin, essa entrada padrão de dados, pode ser também um arquivo que tem no seu computador, um arquivo.txt, um CSV, qualquer arquivo. Beleza? Tranquilo, João Vitor? É isso aí.